Nossa programação segue com muita interatividade, conforme divulgamos hoje, uma participação preciosa aqui em nossos estúdios. Realmente a oportunidade de você aprender um pouquinho mais, não apenas no que diz respeito a si próprio, a si própria, mas também no que diz respeito à sua empresa ou ao seu trabalho, aos teus negócios, teus amigos, sim, as pessoas com quem você se relaciona em geral, porque afinal de contas é justamente sobre isso e muito mais que vamos falar no programa de hoje com ele, que é gestor, administrador de empresas há mais de 30 anos e começou a empreender muito novinho. Gente, com 13 anos de idade, montou o seu primeiro negócio formal, assim, aos 17, e foi em Fortaleza. Aí, beijo para nossa audiência em Fortaleza, Ceará, que é a cidade natal do nosso convidado. Ele tem uma vasta experiência em gestão estratégica, negociação, gestão de pessoas, liderança, Master Trainer da Febracis, diplomado também pela Florida Christian University e já ministrou treinamentos nas principais cidades do Brasil, além de Boston, Estados Unidos, Okazaki, no Japão. Acumula mais de 5.000 horas atuando como coaching, life, business, executivo, esportivo, finanças, emocional e conta com mais de 3.000 horas de experiência em sessões individuais. Com toda a honra, recebemos aqui no Feliz ao Vivo de hoje, Sidney Aquino. Seja bem-vindo, Sidney. Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, da carreira, pronto para poder compartilhar e responder aí, tirar dúvidas, né? Muitas dúvidas, vai dar muitas dicas também para nossa audiência, até porque eu posso dizer com a propriedade de quem já passou pelos treinamentos, inclusive um deles com o próprio Sidney, o de business, foi maravilhoso. Já tenho trazido aqui para nossa equipe muitas das ferramentas, das estratégias que você passou para mim e que você mostrou como usar, né? Não é só a teoria, mas a prática também. Então, parabéns. Obrigado. Obrigada por se dedicar a esse trabalho que transforma vidas de uma maneira extraordinária. E até para entender, assim, sobre um pouquinho o que é o business, coaching, tudo isso, conta pra gente como é que começou na sua história, na sua vida, esse lance de coaching, Sidney. Então, em 2012, agosto de 2012, eu vi, na realidade um pouco antes, né, em maio mais ou menos, vi um outdoor do Paulo Vieira, da Febracis. Fiquei curioso a respeito do que era coaching, liguei. Naquele momento eu ainda não dei atenção a isso, mas eu vinha de uma história longa de tratamento. Eu tratei um câncer que foi diagnosticado em 2003. Esse câncer mudou muito a trajetória da minha vida. Eu passei um bom tempo totalmente focado em curar a doença, em sobreviver da doença. E quando eu consegui fazer isso, quando isso acabou, que eu olhei para a minha vida estava completamente desestruturada. Familiar, minha vida pessoal, minha vida profissional, financeira, emocional, totalmente desestruturada. E foi nesse momento que então eu vi esse outdoor, não me interessei a princípio, porém logo em seguida um cliente meu fez o treinamento, fez o método CIS e me falou do método CIS e eu acabei caindo no método CIS. E a partir de lá eu não parei mais, eu entrei numa imersão dentro dos treinamentos da Febracis e um dos treinamentos foi o treinamento de business. Eu precisava reestruturar o meu negócio, naquele momento eu não pensava que iria trabalhar ou ser um coach e consequentemente isso acabou acontecendo com muita naturalidade. E quando você até entendeu tudo isso, o que poderia servir para você, foi logo já aplicando na tua empresa? A tua empresa era de qual segmento? Eu tinha uma empresa na área de alimentações, o segmento era alimentação. Eu tinha lanchonetes dentro de algumas escolas em Fortaleza. Eram, na época, 4 escolas que eu tinha essa rede de lanchonetes. A família trabalhava com isso, né? A família trabalhava com isso há 32 anos. Eu há 17 anos que tinha as minhas próprias. E devido a toda a sequência de fatos na vida, aos tratamentos, a tudo,
a coisa não estava muito legal lá não. E aí quando eu conheci a Febracis e tive acesso ao treinamento de business, eu comecei a perceber uma série de coisas que eu não fazia, outras que eu fazia errado, e comecei por aí, comecei a implementar nos meus negócios. Demais, inclusive aqui, aproveitando essa audiência que interage conosco, gente, estamos no facebook.com/Rádio Feliz FM, estamos no Instagram também, estamos através do site da Feliz, transmitindo para todo o Brasil. Sidney, justamente pensando na grande quantidade de pessoas ou que querem empreender, ou que têm o desejo, né, de se tornar um empresário, ou mesmo aquela pessoa que quer mudar de ramo, assim... Como você enxerga até a questão de olhar para o estado atual? Porque, assim, eu vejo muito de um medo de alguns empresários e de pessoas que não querem enxergar como é que tá e fica, né, até se auto-iludindo, num auto-engano, o medo de encarar a realidade. E, para você, qual a importância de encarar a realidade? Olhar para si e entender o estado atual, para falar na linguagem do coach, olhar para si no momento, com verdade, significa tomar consciência. E eu acredito que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é olhar, tomar consciência sobre o estado, sobre o que verdadeiramente você está vivendo naquele momento, como eu posso mudar algo que eu não tenho consciência de que precisa ser mudado. Então, enquanto eu não olho com verdade para mim, para o que eu sou, para o que eu tenho feito e verdadeiramente para o que eu tenho, fica difícil eu entender que precisa mudar. E como mudar algo que eu não sei, ou que eu acredito que está bom, ou que eu conto para mim uma história que existe uma razão pela qual eu vivo aquilo, eu sou aquilo, ou eu tenho aquilo. Não há mudança sem consciência. Então, parar, olhar com verdade, entender o que eu tenho sido, quem eu sou, o que eu tenho feito e o que eu tenho de fato, eu acho que é o primeiro passo para mudar alguma coisa. Aí a dica já começou, hein? Aproveite, ouvinte da Feliz, ligadinho em nossa programação, enquanto você manda também sua perguntinha aqui pra gente no WhatsApp, que é o 11 944844777. Tem música, então aumenta o som. Feliz ao vivo, já tô aqui tirando até dúvidas com o Sidney Aquino, então a mesma pergunta que ele estava respondendo nos bastidores, me responda então, porque assim, qual a diferença entre o integral sistêmico, Sidney, e o coaching tradicional? Então, o Paulo, quando começou a fazer coaching, ele começou a perceber que havia uma lacuna, havia uma possibilidade, ou faltava algo. Ele trabalhava os seus clientes, trabalhava com todo o poder do coach, ele trazia as metas, ele identificava o que era o estado atual, trazia o estado desejado, traçava o plano de ação, ajudava os clientes a eliminar impedimentos, mas nem sempre havia uma consistência nisso. E muitos dos clientes, eles contratavam, por exemplo, para uma meta financeira, mas a família estava desestruturada, ou então para uma meta familiar, mas o financeiro ou o business estava desestruturado. E ele percebeu que havia uma necessidade de se montar algo ou trabalhar em todas as áreas. Percebeu também que o problema maior não era cognição, não era só a consciência, não era conhecer sobre a necessidade ou conhecer sobre o que fazer. É estar habilitado emocionalmente para fazer. Então daí ele criou o método, né, que é o coaching integral sistêmico, que integra razão e emoção. A gente trabalha muito forte o cognitivo, a gente traz muita consciência o tempo inteiro no processo, consciência sobre o estado atual, o estado desejado, sobre o que eu preciso desenvolver, sobre o que eu preciso eliminar na minha vida, sobre um plano de ação muito bem estruturado, mas habilita emocionalmente para que isso possa sair do papel, né? Não esquecendo nenhuma área da vida. Então a gente trabalha 11 pilares de forma simultânea. Não se trabalha nenhuma meta em detrimento a algum pilar. A gente procura integrar todos os pilares dentro dessa vida sistêmica que a gente acredita que o nosso cliente precisa, que nós precisamos ter. Em outras palavras, não adianta estar super bem financeiramente, mas o relacionamento com a esposa está em frangalhos, não é? Infelizmente,
dores do passado fazem com que certas pessoas, por exemplo, foquem completamente na sua carreira profissional e deixa todo o resto. E quando chega lá na frente, que ele conquista o ápice profissional, que ele olha ao redor, que ele olha para trás, e aí ele vê que deixou no meio do caminho um tanto de coisas que eram importantes para ele. Muitas vezes um pai, ele foca no profissional para dar para o filho aquilo que ele não conseguiu. E quando ele consegue, que ele olha, a relação dele com o filho foi destruída, a relação dele com a mulher foi destruída, a relação dele com aquilo que ele acredita ser Deus foi destruída. Então, nós não acreditamos no sucesso que não seja sistêmico. Existe um sucesso sistêmico e esse é o sucesso que acreditamos. Acreditamos que dá sim para você ter tudo, né? Você ser feliz no profissional e no pessoal. Acreditamos nisso. É a vida abundante. Exatamente. É a vida abundante em todas as áreas da vida. Aquela vida que Jesus veio para te entregar, meu amigo. Aquela vida que Jesus veio e já pagou o preço para você. Sidney, conta inclusive até de uma forma, né, para que aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, até mesmo uma situação complicada no que diz respeito à saúde, um desafio, algum problema, até que não vê a luz no fim do túnel, eu queria que você compartilhasse como foi para você enfrentar o câncer. Como é que você se viu doente e como é que foi lidar com as emoções? Como foi? Isso foi muito... Foi 2003, eu tinha 27 anos na ocasião. Eu lembro que... Meu Deus, super jovem. Eu lembro que o laudo do tipo de câncer que eu precisava tratar saiu no dia 20 de agosto de 2003. Eu estava naquele dia, eu nasci no dia 20 do 8. Naquele dia eu estava completando o aniversário. E eu não conhecia coach, não sabia que existia coach, não conhecia nada disso, mas eu pratiquei uma ferramenta do coach integral sistêmico de forma inconsciente, a comunicar, pensar e sentir. Em julho de 2003, entre junho e julho de 2003, eu perdi 45 quilos de uma vez, eu fiquei muito magro, a minha coluna vertebral, eu tinha um tumor que era um tumor principal que ele se alojou entre a medula e a vértebra, e à medida que ele foi crescendo, ele chegou inclusive a fraturar essa minha vértebra. Eu passei um tempo sem andar, e nesse contexto, hoje eu entendo que eu recebi uma força sobrenatural, uma luz sobrenatural que me permitiu estar vivo hoje. Naquele momento, eu lembro que eu escrevi uma frase, eu dormia numa cama hospitalar, e eu escrevi uma frase de frente para minha cama: eu não vou contar a Deus sobre o meu problema, mas eu vou mostrar o meu problema, o tamanho do meu Deus. E essa frase virou um mantra para mim. E eu comecei a praticar o que nós chamamos de matriz de formação de crença: comunicar, pensar e sentir. Então, contra todos os laudos, contra todos os prognósticos, né? Quando os médicos diziam, você vai viver 3 meses, você vai viver 6 meses, eu dizia, eu vou criar meu filho vai aprender a dirigir, eu vou ver meu filho dirigindo. Na época, né, eu tinha apenas um filho nessa época, a minha filha veio depois, enfim, então, mesmo inconscientemente eu pratiquei algo que a gente aprende no coaching integral sistêmico, que ficou muito claro para mim dentro do método CIS, né, que foi o primeiro curso que eu fiz dentro da FebraCIS com o Paulo Vieira, nosso curso de inteligência emocional. Eu caí lá dentro buscando um curso motivacional e eu pude ver que havia uma metodologia que poderia mudar a minha vida e de fato mudou. E pode mudar a sua também, então começa por aí, hein? Começa encarando o seu estado atual, olha a tua realidade e procure saber mais, se informar mais sobre realmente formas de transformar sua vida. Hoje aqui no nosso Feliz ao Vivo, Sidney Aquino compartilhando um pouquinho da sua trajetória, dando dicas maravilhosas para você, ouvinte da Feliz. E é com muita alegria que eu, inclusive, já separei aqui algumas participações preciosas dos nossos ouvintes,
Abraço aí pra você, Silvia, um beijo. Obrigada pelo carinho. Vilma também ligadinha em nossa programação. Neuza, Neuza, deixa eu te falar, anota aí 11 94484 4777. 11 94484 4777. Abraço aqui para Adriana, que tá ligadinha em nossa programação. Olha aqui também, belos sapatos. Deve ser algum empreendedora ou empreendedora aqui ligadinho na Feliz. Obrigada pela sua participação. Ana Dalva, beijos para você. Obrigada pela sua amizade e carinho. Pessoal aqui interagindo conosco no Face. Vem pro Face você também, facebook.com/Rádio Feliz FM. Este é o Feliz ao vivo e você pode também participar através do WhatsApp. Bora saber qual é a sua perguntinha, ouvinte da Feliz. Feliz FM, aqui é o Júnior, eu falo de São Paulo. Sidney, eu gostaria de saber qual a diferença que o coaching fez na sua carreira como administrador e gestor. Gostaria muito de saber, conta pra gente. Feliz FM, a rádio que eu amo. Obrigada pela sua participação, Júnior. A diferença então que fez, Sidney? Então, vamos lá. Ao longo da caminhada, Júnior, várias coisas fizeram diferença, tá? A primeira foi o método CIS, o curso de inteligência emocional. Eu entendi que muito do que eu não fazia não era porque eu não conhecia. Eu muitas vezes sabia o que fazer, conhecia o que fazer, por que fazer, como fazer, sabia como seria se fizesse, como seria se não fizesse, mas simplesmente não fazia. Quantas decisões tomadas no dia a dia eu tinha e não conseguia colocar em prática. Eu entendi que não se tratava apenas do conhecer, eu tinha que estar habilitado, eu tinha que estar com as emoções certas para poder fazer. E o coaching integral sistêmico me trouxe isso, o controle das minhas emoções, a inteligência emocional, trabalhar a inteligência emocional no dia a dia. Então esse foi o primeiro grande ganho, foi a primeira forma como me ajudou, não só conhecer sobre o que fazer, mas me habilitar, ter controle das minhas emoções, controlar os meus medos para que eu pudesse fazer. E uma outra parte importantíssima foi o Formação em Coach, porque lá eu aprendi a não só olhar para mim, para as minhas crenças, mas para olhar para as pessoas com as suas crenças. Eu pude ver que muitos dos meus liderados não faziam exatamente aquilo que poderiam fazer por problemas de crenças. Não tinha crença de identidade adequada, não tinha crença de capacidade adequada. Então, por mais que eu dissesse faça ou ensinasse como fazer, se ele não olhasse para si e se visse capaz de fazer, de executar, ele não fazia. Ia se sabotar. E ele se sabotava. E eu tive uma ferramenta para ajudar meu colaborador a criar crenças de capacidade, crenças de merecimento, crenças de identidade. Então, o coaching, ele ajuda você como líder. O líder pessoal, você a liderar a si mesmo, o seu dia a dia, a sua vida, e liderar outras pessoas. Então, me ajudou bastante, continua me ajudando sempre. Demais, hein? Obrigada, Júnior, pela sua mensagem. E Obrigado, olha Júnior. só, daqui a pouquinho também vamos até trazer um pouquinho sobre essa temática do quem é você e a sua personalidade, porque talvez você tenha habilidades que outros não têm. E uma ferramenta, aliás, até uma abordagem que mostra que temos possibilidades de 4 perfis, não é isso, Sidney? Isso. Ou dominante ou Os perfis influente. comportamentais, segundo o DISC, né? Dominante, influente, estável e conforme. E conforme. Então, você vai talvez até ter uma noção de quem é você e justamente do que fazer com essas características as positivas e como talvez até identificar quais os fatores impeditivos do teu sucesso. E aqui nos bastidores até o Sidney se emocionou um pouquinho, contando sobre um período de dificuldade mesmo em sua vida, que Deus se mostrou presente de uma maneira sobrenatural. E esse é o nosso Deus cuidando de tudo. Eu vejo inclusive hoje, aquele dia, conforme eu te disse, meu pai, pastor João Ribe, porque a Febracis, pessoal, fica no mesmo andar onde a rádio fica. Então, eu tinha
tive outras oportunidades de sair, mas nunca saí de fato para conhecer a Febracis, até que o meu pai me puxou para fora assim do elevador e falou assim: vem aqui. Ele já puxando, ele já faz assim, né? Meu pai dominante total. Imagina. Então ele já veio puxando, falando: vem aqui comigo. E me mostrou, me apresentou, e foi mesmo de Deus, porque isso tem ajudado muita gente. Eu já recebi testemunhos de pessoas que depois de... Isso transformou o meu jeito também de falar da palavra de Deus, de pregar, já direcionando sabe, decisões, fichas que caem, qual aprendizado, o que você vai mudar a partir de hoje, né, de uma maneira mais clara. E isso transformou minha forma de pregar, e eu já recebi muitos e muitos depoimentos de pessoas que tinham vícios emocionais. Na última pregação até que eu fiz em Aracaju, a moça falando que naquela semana ela tinha determinado que ela ia se matar. Ela estava indo na igreja para ver o que acontecia, mas que se não acontecesse algo naquele dia, aquela semana ela ia acabar com a própria vida, e não queria saber porque não tinha mais jeito, achou que não tinha mais jeito. E a palavra veio junto com o coaching para mudar a vida dela. Então eu vejo mesmo a mão de Deus em tudo isso. Esse Deus que quando você clama, Ele te responde de uma maneira sobrenatural. E até, explica pra gente, Sidney, como você vê assim a importância dos perfis comportamentais, e o que é isso exatamente? O que quer dizer perfil comportamental e o DISC? Então, há muito tempo o homem estuda o comportamento humano, né? O DISC é uma das várias ferramentas que existe, talvez a mais difundida no mundo. Nós temos um assessment, toda ferramenta que estuda o comportamento humano, a gente determina assessment. Nós temos dentro da Febracis o nosso próprio assessment, que é o CIS Assessment, e ele roda em cima da plataforma DISC. Nós também entendemos aí como perfis primários o dominante, o influente, o estável e o conforme. Sidney, de que forma isso é importante ter o conhecimento, total conhecimento para dentro de casa, fora de casa, para a rua, para os negócios? Se você é vendedor, você precisa entender isso. Se você é líder, você precisa entender isso, porque nós aprendemos, eu aprendi, e eu acredito que a maioria das pessoas aprendeu a regra de ouro. O Anthony Portigliatti fala muito dessa regra de ouro, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é maravilhoso, tem um poder muito grande. Quando o outro é igual a você. Mas se o outro for diferente de você, já vai ter um ruído. E se o outro for o oposto a você, não vai dar certo. Então, o dominante ele tem algumas características, assim como influente, como estável, como conforme. O dominante ele tende a falar, ele tende a ser mais assertivo, ele tende a ter o foco no objetivo. O influente, ele também fala muito, ele gosta de influenciar as pessoas, mas o foco dele está nas pessoas. Para o influente não importa o que tem que ser feito, o que importa a princípio é quem está fazendo. O dominante ele consegue conviver com qualquer pessoa desde que ele esteja focado no objetivo, desde que todos estejam focados no objetivo. Já o influente não consegue conviver com aquele que ele não gosta ou que acha que não gosta dele. É um esforço muito grande. O estável, ele também está focado em pessoas, mas ele já não fala tanto quanto o influente. O estável naturalmente escuta mais, pergunta mais. Pessoas estáveis, elas guardam segredos, elas são pessoas que nós acreditamos naturalmente nelas. Já os conformes, eles perguntam bastante. E perguntam porque eles necessitam estruturalmente de ter uma ideia estruturada, começo, meio e fim. Eles precisam respostas do que fazer, quem vai fazer, como vai fazer, quando será feito, quanto isso vai custar, como isso será feito. Então, para cada perfil comportamental, existe uma forma de comunicar eficaz. Isso porque a gente está falando apenas do DISC. Mas existem, segundo Jung, pessoas que são mais racionais ou emocionais, mais introspectivas, ou mais extrovertidas ou introvertidas, né? E cada um de nós temos valores que nos guiam, valores que nos potencializam, valores que nos impulsionam. Existe o valor conhecimento, o valor econômico, o valor poder, né? O político, o valor harmonia. Então, não tem como
comunicar de forma eficiente sem ter conhecimento disso. Gente, esse tema é maravilhoso. No próximo bloco, inclusive, eu acho muito válido. Eu acredito que vai te ajudar até você, mãe, você, pai, você, esposa. Esposo, o Sidney vai contar um pouquinho melhor na prática de que forma, de repente, você pode começar a enxergar até aquele conflito de uma maneira diferente. Talvez vocês tenham perfis diferentes e estão aí batendo de frente. Perfis iguais também batem de frente? Podem bater de frente. Porque aí, por exemplo, 2 dominantes não quer dominar em cima. Exatamente. Se você tem 2 dominantes, se um dominante, o dominante ele tende a baixar a cabeça para quem ele respeita. Se ele não respeitar, é difícil dele ceder. Então, se você pega 2 dominantes que não se conhecem, que não se respeitam, vai ter atrito. Gente, dificilmente não terá atrito. Aí, ó, no próximo bloco a gente traz mais desse tema que é tão importante, pode mudar a sua vida, hein? Fica com a gente. E até no bloco anterior, o Sidney, ele ficou de comentar um pouquinho mais sobre o lance do DISC, que são os perfis comportamentais. Por exemplo, aí o dominante, o influente, o estável e o conforme são os 4 perfis. E até para que você possa se enxergar num destes perfis. Sendo até que a pessoa pode até entrar em 3, não é? Isso, na realidade não existe assim, uma quantidade, é comum, todos nós temos tudo, todos eles, só que em níveis diferentes. Alguns são níveis mais altos, outros mais baixos, mas todos nós temos traços de todos eles, só que em níveis diferentes, né? Se a gente fizer uma escala de 0 a 100, né? Tudo aquilo que a gente tem acima de 50, a gente considera alto, significativo. O que está abaixo de 50, baixo ou pouco significativo no nosso dia a dia. Então, essa combinação de todos esses perfis é que nos dá o nosso comportamento diário. Então, por isso que eu posso ser dominante, você dominante, e em determinadas situações a gente se comportar de forma diferente, porque eu não sou só dominante. Existe o meu nível de dominância e também a mistura com os demais perfis. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, para você, mamãe, que está nos acompanhando, você tem 2 filhos. Vamos supor que um dos teus filhos é um influente alto. Então ele gosta, não é, de ter aquela conversa, ele gosta de dialogar, ele gosta de fazer muito amigo. E você tem o outro filho, que é o teu filho conforme. Ele é metódico, ele é todo certinho, ele é mais quietinho, um pouco mais quieto, um pouco mais na dele, não é? E não gosta, por exemplo, de mudanças. Se a gente isolar os perfis, né? Você está falando de características isoladas. Sim. Seria isso. E aí a gente quer tratar os 2 filhos da mesma forma. Da mesma forma. Não vai funcionar. Não pode. Não vai funcionar. Eu tenho um filho que ele é influente altíssimo. Ele é influente altíssimo, totalmente conectado às pessoas, muito criativo, muito rápido, gosta muito de influenciar, de falar. Então, eu lembro que antes de conhecer tudo isso, era um desafio para mim lidar com ele nos estudos, por exemplo. Porque sentar para estudar para ele não tinha razão alguma, não tinha sentido algum. Né? Até eu entender como isso funcionava, até eu entender como eu poderia influenciá-lo de forma positiva para ele querer estudar, né? Filho, tem alguém na tua sala, tu é um cara tão inteligente, tem alguém na tua sala que precisa de ti, precisa papá. Aí ele, dessa forma, para ajudar alguém eu quero. Que legal. Então, são detalhes. E a sua filha, ela é qual tipo de Minha perfil? filha é influente e dominante, né? O perfil primário dela, assim, naturalmente. Eu não gosto muito de rotular. Né? Esse conhecimento é muito bacana, mas eu costumo sempre trazer essa atenção. Não rotule as pessoas, porque as pessoas elas podem mudar, elas podem flexibilizar. A inteligência emocional permite que a gente flexibilize. Então, a minha natureza pode ser essa, a minha tendência natural pode ser essa, mas eu posso adaptar-me de acordo com o lugar, com a circunstância, né? Agora, pensando nessa mãe que tem lá os 2 filhos, os 2 têm perfis diferentes. Se ela der, por exemplo, ela vai dar uma bronca, vai puxar, né, a orelha, vamos dizer assim, fizeram uma arte, fizeram uma bagunça e ela precisa corrigi-los. A mesma correção pode ser aplicada aos 2, se eles são completamente diferentes, ou é melhor ela falar assim individualmente? Eles vão entender melhor, cada um tem um jeito de entender, até porque os erros, a tendência ao erro, ela é diferente.
a tendência do erro ela é diferente, né? Eu tenho dentro de casa meu filho os meus 2 filhos são influentes, né? Eu sou dominante, meus filhos são influentes, tem traços de estabilidade, minha esposa é estável e conforme. Se eu pegar, por exemplo, eu e minha esposa, até eu ter esse conhecimento sobre perfis comportamentais, a gente se considerava opostos. Hoje a gente entende que nós somos complementares, porque eu sou DI, né? Eu sou dominante influente e ela é estável conforme. Pronto. Ao mesmo tempo que eu tenho pressa para tudo, ela precisa de tempo. Ao mesmo tempo que eu olho, eu tenho uma visão do todo e eu saio querendo realizar essa visão de forma rápida, né? Ela precisa estruturar essa visão, ela precisa entender como, o que é que precisa para que essa visão aconteça. Então antes a gente entrava muito em conflito, atrito e hoje a gente entende que a gente se completa. Isso é muito... Eu tô rindo até, gente, porque justamente pensando sobre isso, eu me vi um pouquinho nisso, porque o meu esposo, ele também tem um conforme alto e dominante. E aí, eu influente e dominante. E aí, o que acontece? Eu percebia que quando... vamos fazer alguma coisa, um passeio, não sei o quê. Pra mim, tá decidido e vamos fazer e pronto, aconteceu. Ele sempre precisava de mais informações, de mais detalhes. Isso me deixava nervosa, porque... É um perfil que costuma trazer atritos, né? Um dominante influente ou influente dominante casado com um dominante conforme, né? O conforme dominante ou dominante conforme, ele está muito focado no objetivo e a forma como ele vai entregar o objetivo também é muito importante. Ele não quer só ver aquilo que ele quer feito, mas feito com perfeição, e a tendência é essa. Ele vê os detalhes, a minúcia. Já o influente dominante, ele tende a só querer ver ser feito. E se ele for mais influente do que dominante, ele acredita que vai dar certo de qualquer jeito. E aí quando ele está na mesma casa desse que é conforme dominante, ele diz, mas não vai dar certo. Né? Falta isso. Ele se atém aos detalhes e ele vê os erros, as possibilidades de erro de forma muito fácil. E é fácil desse influente dominante ou dominante influente não se sentir amado. Mas na realidade, o seu marido está amando na forma dele, né? Ele te proteger, ele minimizar os possíveis erros, ele entregar o objetivo da forma mais palpável, tranquila, com menos erro possível, é a forma que ele tem de amar. De amar. Entende? E foi muito legal, na última vez que a gente teve esse conflito, ele virou e falou assim, Bianca, porque ele começou a fazer também um acompanhamento com um profissional, e ele falou, e passou pelo DISC, né? E aí ele identificou o próprio perfil, viu o que eu era, porque eu já tinha comentado, então ele falou assim, Bianca, entenda que por causa do meu perfil, eu preciso dessas informações, por isso que eu tô te perguntando essas coisas, para que você me coloque a par do que é realmente, que tem a ver com essa nossa meta. Então, assim, aí eu consegui enxergar o que ele estava enxergando e ver, como você disse, que era o cuidado dele, era o amor. Um exemplo simples disso é a organização da agenda. Vou falar de mim, a minha organização da agenda. Então, se a Bianca falasse comigo, Sidney, você pode? Eu olhava, posso. E se alguém falasse comigo, você pode? Eu posso. E eu cansei de muitas vezes marcar o mesmo horário, vários compromissos com várias pessoas diferentes. Né? Cheguei ao cúmulo de uma vez marcar 3 sessões de coach no mesmo dia, na mesma hora. Quando eu olho, diferença de meia hora de uma para outra, sendo que uma sessão é de 1h30, 2 horas. Meu Deus, o que eu faço? Então foi nessa hora que eu tomei a decisão de deixar minha esposa tomar de conta. A minha produtividade aumentou muito, porque é natural para ela. É fácil para ela. É fácil para ela. Infelizmente, Bianca, a gente aprende a querer desenvolver aquilo que naturalmente nós não temos. Quando nós deveríamos potencializar aquilo que naturalmente somos. Entende? Sim. Então existem características positivas do dominante, do influente, do estável, do conforme. Não precisamos brigar contra elas, muito pelo contrário, a gente precisa desenvolvê-las. Só que a gente quer fazer o contrário. Eu não sou tão analítico, aí eu fico me provando querer ser analítico. Não, deixa para alguém analítico fazer o papel do analítico. Minimiza isso.
né? Faz de tal forma que isso não te traga problemas e se ocupa em potencializar aquilo que naturalmente você faz bem. Demais, hein? Tenho certeza que isso aí já mudou de uma maneira muito especial a tua forma de se enxergar e enxergar também as pessoas que te cercam. Muito obrigada, Sidney, pela sua presença aqui. O convite, maravilhoso. Foi muito bom estar aqui. Também Espero que tenha muito. ajudado a você e aos ouvintes a tirarem dúvidas, né? A Febracis fica aqui na Avenida Paulista, número 1636, é o 12º andar. Estamos de portas abertas para te receber, para tirar dúvidas, tá certo? Temos pessoas habilitadas para isso, ok? Isso aí, vai no 12º para visitar a Febracis, depois vem no 13º para visitar a Rede Feliz de Comunicação.